jornadas segundo as. Diga assim, são as jornadas segundo as suas saídas. 1 Coríntios 6. Paulo escreve aos Coríntios: e estas coisas foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Diga, tudo que Deus escreveu sobre o povo de Israel serve como figura e foram escritas para aviso nosso. Agora o último texto, Romanos 15, versículo 4. Porque antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha para mim. Voltando, uma das passagens mais aparentemente sem importância alguma na Bíblia, eu vou dizer que seria alguns textos de Levítico, que vai falar de números, de coisas e sacrifícios, e Números capítulo 33. Por quê? Porque no 33 nós vamos encontrar uma longa lista de lugares onde Israel acampou durante a sua peregrinação no deserto. Só que o Espírito Santo fez questão de registrar cuidadosamente cada uma dessas etapas. E para muitos, trata-se apenas de um registro geográfico. Eu, lá, muito tempo atrás, eu pensava assim, para que Deus escreveu isso? Saiu de Mara, acampou em Refidim. Saiu de Refidim. Para que eu quero saber isso? Só que, segundo o próprio apóstolo Paulo, que nós diz que essas coisas aconteceram como exemplo para nós. Então, tudo que Deus fez com o povo de Israel, Paulo diz à igreja de Corinto que é exemplo para nós. Ou seja, Deus não registrou apenas a história de Israel. Ele registrou a caminhada espiritual do seu povo em todas as épocas. Cada acampamento representa uma experiência. Cada saída representa uma morte. E cada chegada representa um nível acima. Então, nenhuma jornada foi desnecessária. E também nenhuma estação, nenhum acampamento que foi acampado. Então, veja bem. Quando eles acampavam, eles iam passar por uma experiência. Quando eles saíam, automaticamente alguma coisa neles tinha que morrer. E quando eles chegavam em outro acampamento, era um outro nível que eles estavam passando daquele nível anterior que eles tiveram a experiência. Então, o nosso Deus é um Deus de jornadas. Porque Números 33 começa a dizer o seguinte, nós lemos, Israel. E nós precisamos observar o que Deus disse. Deus não falou que era o destino do povo de Israel. Deus falou que eram jornadas. Por quê? Porque para Deus o caminho é tão importante quanto a chegada.
O caminho que eu vou traçar até chegar aonde eu quero, não é nunca onde eu quero chegar, onde Deus quer chegar, deixa eu corrigir isso daqui. O caminho que eu vou traçar para chegar onde Deus quer que eu chegue, para Deus é tão importante quanto eu chegar onde Ele chegue. Por quê? Posso chegar no caminho que Deus quer que eu chegue pelas minhas forças. E aí não seria uma chegada justa para Deus. Eu preciso chegar no caminho, no lugar onde Deus quer que eu chegue, pelas circunstâncias que o Senhor quer na minha vida. Então o reino ele é construído de processos. Quando nós aceitamos a Cristo, automaticamente nós entramos em processos. É impossível passar por processos. Se nós aceitamos Jesus, confessamos a Cristo, nos reunimos como igreja, e Deus colocando em processos, é porque alguma coisa está errada conosco. Porque Deus é um Deus que trabalha através. Que fique claro que não são processos na justiça. São processos de Deus para nos amadurecer. Deus nunca vai usar atalho. Ou atalhos, né? Deus vai. Então Deus trabalha por esses processos. Na natureza, eu falei no início, né? Tem a semente, que é a brota, ela nasce uma árvore, e depois a árvore nasce. Na vida espiritual acontece exatamente igual. Não existe maturidade instantânea. E eu estava conversando com os irmãos lá em alguns outros líderes, né, de outras áreas. E eu estou dizendo que o mais difícil que tem em uma assembleia são as pessoas entenderem que ela não vai ter a mesma maturidade. Ele não vai ter a mesma maturidade que ela. Cleidson não vai ter a mesma maturidade que ele. A religião ensina-nos a mascarar uma espiritualidade. E a religião diz assim, ó, ela proíbe as pessoas de fazerem as coisas. E aí as pessoas não fazem as coisas quando as pessoas por trás elas fazem atrocidades. Porque o Espírito Santo nunca trabalha com proibição. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha ministrando o interior da pessoa. E isso acontece que se chama o processo de maturidade, que é todos os filhos estejam maduros. Uns vão amadurecer rápido, outros vão amadurecer devagar. Só que aí tem um outro problema. Tem pessoas que não querem amadurecer. Então nós precisamos entender que ele não vai ter o mesmo grau de maturidade. Talvez ele use esse gancho para justificar os erros. Vocês conseguem entender? E esse é o grande segredo da vida cristã. Toda jornada começa com uma saída. Toda fase que nós vamos passar começa com uma saída, né? Bota números 33, 3. 33, olha lá. Só o início, olha lá. Partiram, pois, de Ramassés. Diga, a palavra desaparece no capítulo 33. Saíram, ou partiram, né? Depois de novo. Então, o que mais nós vamos ver aqui no capítulo 33 é saíram, acamparam, saíram. E Deus está mostrando um princípio espiritual muito valioso para nós. Toda nova etapa exige abandono anterior. Não existe crescimento sem deixar algo para trás.
eu não deixar coisas para trás, eu jamais vou crescer. E o significado de Ramassés representa escravidão. Sistema de Faraó. Trabalho sem fruto. Vida sobre outro domínio. Foi daí que começou a caminhada do povo de Israel. Ou seja, eles teriam que sair da escravidão do sistema de Faraó, do trabalho e da vida sob domínio de outro. Foi daqui que começou a caminhada. Ninguém começa em Canaã. Todos começam no Egito. A vida cristã, ela nunca vai começar em Canaã. Canaã é o fim dela. Existe uma canção, né, que foi lançada essa semana, que fala assim: caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Agora. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Só que ninguém fala os outros lugares que se passa antes de chegar em Canaã. Realmente caminhando para Canaã. Só que existem outros lugares que é necessário parar para chegar em Canaã. Então nós começamos a nossa caminhada no Egito. E uma coisa importante a gente entender é que ele está exatamente depois da Páscoa. O que isso quer dizer? Primeiro, o cordeiro precisa ser sacrificado. Depois vem a libertação. Ou seja, primeiro eu preciso ser lavado no sangue. Depois eu vou passar pelo caminho. Então ninguém começa a vida cristã pelas obras. Tudo começa na cruz. E sem a redenção não tem jornada. Se o Senhor não nos redimir primeiro, eu posso estar fazendo um monte de coisa. Só que eu não estou nada ainda. Se o Senhor não me lavar com o sangue dele, primeiramente, eu posso estar fazendo um monte de coisa. Como aquele povo estava trabalhando no deserto, suando, ralando. Só que para Deus não estava valendo nada aquele trabalho. Então, e esse deserto que o povo estava, não. Muitos vão pensar, irmão, que o deserto era o plano de Deus. O deserto era o plano de Deus. Não era. Não era. Porque Canaã. O deserto se tornou um caminho. E existe uma diferença enorme entre o plano de Deus e um caminho. O deserto, para aquele povo, nós, precisa ser uma escola. Um treinamento. Um lugar de disciplina. Um lugar de transformação. Jamais permanente. Já viu aqueles crentes? Crente até o diabo é, né? Mas já viu aqueles cristãos lá? Você foi lá em Jaraguá essa semana, né? Lá de Jaraguá? Os cristãos lá de Jaraguá, geralmente ele pergunta para ele: e aí, irmão, como que tá? Tô na luta. Aí pergunta para outra: e aí, irmão, como que tá? Tô na guerra. E aí, irmão, como? Tô na luta. Daí você passa 6 meses sem. E aí, irmão, como que tá na luta? Como que tá? Venceu a luta? Agora eu tô na peleja. O irmão nunca sai da jornada.
Ele nunca muda a fase da jornada. Sempre ele vai sendo promovido, né? Luta, guerra, peleja, sei lá o que mais pode ser. Ele sempre está reclamando de algo. Agora, deserto, ela precisa de um treinamento para nós. Ela precisa aprender a disciplina do céu. E, infelizmente, muitos cristãos transformam essas experiências, teriam que ser temporárias, em moradias permanentes. Eles ficam ali na guerra e vou ficar aqui. Cada estação vai Mas a ideia, irmão, é nós estudarmos cada uma das 42 estações profundamente para a gente entender. Mas vamos ter alguns aqui. Eles pararam em Mara. E Mara significa águas amargas. Deus vai permitir em um certo momento da nossa caminhada experiências amargas para revelar o que tem dentro do nosso coração. É impossível chegar em Canaã sem passar por Mara. Ou seja, chegar onde Deus quer que a gente chegue sem ter experiências amargas. A água era amarga. Que a murmuração deles, que eles murmuraram, já estava dentro. As águas amargas apenas revelou que já estava dentro deles. O problema, a dificuldade, a tribulação, a guerra, a luta, ela só vem para revelar o que já está dentro de nós. Segundo, eles pararam em um lugar chamado Elim. Elim significa 12 pontes. 70 palmeiras. Depois da amargura, vem o refrigério. Deus mostra que disciplina nunca é abandono. Quando Deus me coloca na disciplina, Ele não está me abandonando. Quem suporta as águas amargas vai chegar no lugar de 70 palmeiras e ficar tranquilo. Tem outro lugar chamado Refidim. Significa sem água. E Deus queria ensinar o povo a ter confiança. O povo queria água, Deus queria fé. E aí, irmãos, lá em Hebreus 11, né, vai ter o título que o homem colocou, né? A galeria dos heróis da fé. Mas os irmãos sabem que o original não tem títulos nem de versículos. E aí, irmãos, coloca Hebreus 12, versículo 1 para mim, faz favor. Nunca foi sobre Adão, nunca foi sobre nunca foi sobre Moisés. Olha aqui sobre quem foi. Ele fala de todo mundo. Pela fé, fez isso, fez aquilo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não é Noé. Não é Adão. Não é Moisés. É Jesus o autor da fé. Nunca foi sobre homens, foi sobre Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. E daí a gente lê ali, sim, né? Porque daí a gente pensa, acabou o capítulo 11. Então agora o capítulo 12 é diferente. Mas no original não tem capítulo 12, é direto. Aí o que acontece? A gente vai dizer assim, irmão, nós temos que ter a fé de Abraão.
que sacrificou o filho. Não, Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Sinai, lugar da revelação. O povo recebeu a lei, o tabernáculo, o sacerdote e a aliança. Sacerdócio e a aliança. O que significa isso? Que nem todo deserto é sofrimento. Há deserto, Deus fala. Que a gente está tão preocupado com o deserto que a gente não vê Deus falando. A gente não ouve Deus falando. Ver falar é meio difícil, né? A gente ouve Deus falar. Aí que significa sepulcros de cobiça. Ali carne. Precisam morrer para irmos caminhando, senão a gente. Outro lugar chamado Cádiz, lugar da decisão. Eles recusaram entrar em Canaã. Olha o nível do povo. Só que essa é a nossa história. Deus diz: eu vou tirar vocês do Egito, vou levar para vocês para uma terra que emana leite e mel. Canaã. A mesma coisa ele falou conosco, para nós. E o povo, quando estava chegando em Canaã, recusou entrar. Por quê? Porque tinha gigantes. Então o problema nunca foi o tamanho do gigante. O problema foi o tamanho da fé deles. O problema não é o problema que se levanta contra nós. O problema é o tamanho da nossa fé. E aí a gente vê, irmãos, que muitas vezes é menor do que um grão de mostarda. E a gente diz: eu tenho 952 anos de conversão. E a fé? Pode ter 1000. Se não tem fé, é impossível agradar a Deus. Monte Or é o lugar da morte de Arão. Mesmo no seu tempo encerrado. E é insubstituível. Ninguém é insubstituível, irmão. E o que é a última estação. Tinha um Jordão para atravessar. Imagina, irmão. Olha como Deus trabalha. Tudo lá. Agora nós estamos vendo o local. Meu Deus. Um rio para atravessar ainda. Que Deus é esse? Mete o sofrimento que a gente passou. E por que eles passaram tudo isso? Porque Deus queria que eles entrassem em Canaã maduros. Porque como que Deus vai botar uma pessoa? E presta atenção, irmão. Como que Deus vai pegar um ser humano que é escravo de Satanás e botar ele no reino dele? Com as ideias e com as mentes da escravidão que ele tinha no mundo. Ele vai achar que é a mesma coisa com Deus no mundo. Então começa o processo. Para me limpar, para nos limpar. E aí toda possui duas ações. Quando a gente lê, saíram e acamparam. Saíram e acamparam. Isso
Espiritualmente falando, isso ensina duas coisas para nós. Sair representa deixar algo, matar algo, abandonar algo, romper com algo e renunciar a algo. Não tem como a gente sair para outro nível. Matar, abandonar, romper. Aprender. Descansar. Para eu sair, eu preciso matar alguma coisa, abandonar alguma coisa, romper alguma coisa e renunciar a alguma coisa. Só que quando Deus pede para eu acampar, é o momento de eu aprender. Quando eu aprender, eu vou ter que matar outra coisa para sair e mudar de nível. É assim que Deus trabalha, irmão. Não tem outro jeito. Não apenas indo e nem apenas acampando. Tem que sair e acampar. Sair e acampar. Quem não aprende. Trabalha por estações. Não precisa. Atos. Não vos compete conhecer o tempo ou as estações? A palavra estações indica momentos determinados por Deus. Deus determinou momentos, estações. E não é primavera, verão, outono e inverno. Existe um tempo para nascer. Existe um tempo para aprender. Existe um tempo para esperar. Existe um tempo para sofrer. Existe um tempo de conquistar. Existe um tempo de liderar. E também existe... cada estação e cada tempo desse possui um propósito. A gente permanecer na mesma estação. E aí nós, na história de Israel, nós vamos ver que eles permaneceram 40 anos em uma estação. Não porque Deus desejava que ficasse 40 anos, mas porque eles recusaram de avançar. A maior tragédia espiritual não é cair, é estacionar. Estacionei. Tá tudo muito bom, tudo muito bem, tá legal, ninguém vai mexer comigo, beleza. O que significa isso? Significa que tem pessoas 20 anos, mas continuam na mesma estação espiritual. Pode ser que pessoas 20 anos convertidas, 20 anos só aprendendo. Foi o que o Senhor falou para mim um dia. Ele disse assim, vais virar um obeso cristão? Tá só comendo, não vai falar? Então tem pessoas que estão 20 anos aprendendo, só que nunca amadurecem com aquilo que estão aprendendo. Aprende e nunca mudou. Não mudou nem, como falam os mineiros, não mudou nem um tiquinho de nada. E Provérbios vai falar que a vereda dos justos, e nós somos justificados por Cristo, a vereda dos justos é como a aurora. A luz da aurora. Ela vai aumentando aos poucos. A religião quer que a gente fique pronto à noite. Poucos. O saudável sempre apresenta um progresso. Lento, mas sempre vai subindo.
Aí chegou um momento que eles pararam em Efraim. Efraim, Oséias. Eu não anotei o versículo, mas está em Oséias. Foi virado. Está escrito. Vê se acha esse versículo aí para mim, fazendo um favor. Que eu queria ler o versículo inteiro. Efraim é como um pão que não foi virado. Está em Oséias. Se eu não me engano, 8. Oséias 8, 17. Qual que é? 7, 8? Olha ali. Não é esse. Acho que tem um outro. No capítulo 8. Não, perdão. É outro versículo que eu quero ler depois. Perdão. Errei. Mas tá bom, é esse daí, vamos ler esse daí. Efraim se mistura com os povos. Olha só. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que tem um lado queimado e o outro lado tá cru. Cristãos da mesma forma. De um lado tá queimado e do outro. Como assim? Conhece muito doutrina, mas não sabe o que é amor. Conhece muito de profecia, mas não sabe o que é servir. Conhece muito de Bíblia, mas não conhece. Conhece dons, mas não conhece caráter. Deus, então, vira a torta. Muda as circunstâncias. Muda o acampamento para completar a obra. Aí chegamos em Moabe. E Moabe é o perigo da idade. Agora sim, Jeremias 48, 11. Agora sim, o que eu quero ler. Vamos lá. Jeremias 48, 11. Jeremias. Eu comecei a ler ali, eu pensei, ué. Jeremias 48, 11. Jeremias. Aê, agora sim. Olha só, presta atenção na escritura. Moabe esteve descansando desde a mocidade. E não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Olha aqui agora. Esse não é. Moabe permaneceu tranquilo. Diz ali que ele nunca foi mudado de recipiente. Resultado: o seu sabor permaneceu o mesmo. O aroma dele nunca mudou. Espiritualmente falando, isso mostra pessoas que nunca aceitam as por Deus. Irmãos, se Deus não nos mudar, tem alguma coisa errada. Se Deus não trabalhar em nós, tem alguma coisa errada. E existem pessoas que não aceitam essas mudanças que Deus produz. Elas continuam exatamente iguais. Frequentando reuniões, saindo de reuniões, vindo para reuniões, mas não acontecem. E aí Jesus vai ensinar uma coisa muito importante para nós.
O vinho novo exige odres. O vinho é a vida do espírito. E os odres representam as. Quando Deus deseja fazer algo novo, frequentemente ele rompe estruturas antigas que não comportam mais a sua nova obra. E isso pode envolver, geralmente envolve, né? Quando Deus quer fazer algo novo, ele vai quebrar o humanas. Ele vai quebrar 15 passos para a sua igreja crescer. O irmão estava falando lá que ele foi numa igreja aqui em Santa Catarina, eu imagino qual seja. E ele chegou lá, irmãos, graças a Deus ele não veio aqui antes, né? Quando as luzes estavam apagadas. Ele chegou lá e a luz estava apagada. E saindo fumar. E ele falou pro irmão que estava do lado dele, que estava com ele, ele disse assim, ó, eu estou me sentindo sujo aqui dentro. Pode ser qualquer coisa, ele falou. Menos igreja, isso daqui. Quer quebrar e fazer algo novo, é necessário entender que é um tempo de mudar. Métodos, tradições humanas, sistemas, formas de liderança e hábitos espirituais. Toda vez que Deus quer fazer algo novo, ele mexe nisso daqui. E o propósito não é ir por destruir, é preservar o vinho novo que vai entrar. E talvez a palavra nem seja destruição, né? Porque Deus não quer destruir ninguém, né? Mas o objetivo de Deus é preservar o novo que vai entrar. Então, as 40 jornadas são o fato de Deus registrar essas 42 jornadas, que o conhecimento espiritual é detalhado. Nenhuma etapa foi ignorada. Cada experiência fazia parte de um plano do Senhor. Na Bíblia, o número 42 aparece associado a períodos completos de provação. Antes, sem especular além do texto, né? Porque tem muitas pessoas que especulam no texto, pode-se observar que as jornadas conduziram Israel à condição de escravidão à entrada eminente da terra de Canaã. Qual que é a aplicação para a igreja? Para nós, assim como Israel, igreja, jornadas. Épocas que vão. Épocas que é momento de restaurar. Que é momento de reformar. Épocas que é momento de crescimento. Há épocas que vai ter momento de disciplina. E há épocas que é momento de purificação. Então, nós, como igreja, às vezes vai ter uma perseguição entre nós. Às vezes vai ter que se fazer uma restauração entre nós. Às vezes vai ter que se fazer uma reforma entre nós. Às vezes vai ter o crescimento entre nós. Às vezes nós vamos entrar, como igreja, nós vamos entrar em disciplina. E às vezes nós vamos ter que ter uma purificação entre nós. Só que nenhuma dessas fases é definitiva. Cristo continua conduzindo a sua igreja na maturidade.
Porque assim, a igreja como um corpo também precisa amadurecer. E agora vem a aplicação individual. Como igreja acontece isso. Todo cristão também passa por suas jornadas. Alguns podem estar em Ramassés. Outros podem estar em Amargo. Outros podem estar em Refidim. Permanecer parado onde a gente está. Para a gente terminar. Como que Deus trabalha? Deus trabalha por processos. Exige movimento. Todo crescimento e toda nova fase vai exigir abandonar algo da fase anterior. Escola não é um destino. Possui um propósito específico. Vou dar um exemplo. Que eu preciso. Eu saio dessa prova quando eu entender que eu preciso obedecer a ele e não aquilo que eu acho. Diga qual o problema. O problema é que pode demorar 40 anos como o povo lá do deserto para eu entender que eu preciso obedecer ele e não aquilo que eu acho. E aí eu vou ficar 40 anos sendo provado na mesma coisa. Então o deserto não é escola. Cada prova possui um propósito específico. Deus muda as circunstâncias. Por que Deus muda as circunstâncias? Produzir maturidade. Permanecer na mesma estação. Às vezes a pessoa está tão conformada com a prova que está acontecendo que ela até já começa a brincar, né? Parece que eu estou vendo um déjà vu. Parece que eu já passei por isso uma vez. E daí, ao invés de ela ouvir Deus falando, dizer, cabeça, muda a fase, abandona o que eu estou pedindo para tu abandonar e pula de fase. Não, ela diz assim, eu já aprendi a sair da prova. Eu vou fazer isso. Só que daí ela não aprendeu, daqui a pouco a prova volta. O Espírito Santo conduz o seu povo progressivamente. E cada Canaã, tudo de Deus. Número 33 não é apenas viagens em Israel. Espiritual do desenvolvimento do povo de Deus. Cada saíram, revela um chamado para deixar o passado. Acamparam, indica um novo tempo de aprendizado. E cada nova avança no propósito de Deus. Assim como Israel não foi chamado para permanecer Mara ou Sinai, a igreja também não deve se acomodar. Nós deveríamos estar escrevendo o capítulo número 29. Então, o nosso viver como igreja deveria ser Atos 29. Pode ter experiências passadas. Ah, porque lá aconteceu isso.
Lá foi assim. Ah, Deus. Ser maduro, irmão, é você entender. Nós entendermos. 5 anos atrás, hoje Deus não tem problema nenhum recordado aquilo que a gente falou há 5 anos atrás, porque clareza maior, progressividade, não é estagnação, progredir. Tem coisas que eu falei há 5 anos atrás que hoje eu não falo mais. Tem coisas que daqui a 10 anos eu vou ter uma clareza maior e vai ser diferente. Só que o centro não pode mudar, a essência não pode mudar. Cristo não pode ser tirado do centro da igreja. Como eu falei na abertura, a gente sonha em ser, quem sonha em ser arrebatado, hein? Pois é. Só que vamos ser sinceros. Da forma que a gente vive. Da forma que a gente se comporta. E tem gente que não acredita, né, irmãos? Mas 97% de todas as profecias da Bíblia já se cumpriram. Falta 3% apenas. Eu acho, irmão, não peso nem uma doutrina, mas eu acho que nós não vamos viver uma outra geração de 70 anos antes que o Senhor Jesus. E aí? Deus continua conduzindo o seu povo de glória em glória para transformar-nos à imagem de Cristo. A pergunta é: qual nós estamos hoje? Ou mais importante, nós estamos dispostos a abandonar algo quando ordenar o acampamento precisa ser levantado? Será que nós estamos preparados? Exemplo bem ridículo. Mas se ele pedir, tem que fazer. A não tomar mais água mineral. Pedir que a mudança precisa abandonar a água mineral? Não. Água mineral não, Senhor. Pois é. Eu dei uma sondada no teu coração aí. E está escrito no teu coração, água mineral. A água mineral está dividindo o lugar que é meu. Estou sendo ridículo na colocação. Entendendo. E para você sair dessa fase que você está, a tirar água mineral. Somente certo o povo de Israel seguia a nuvem. Aqueles que seguem a nuvem caminham conforme a direção do Senhor. Antes de se movimentar, tinha os chamados trombeteiros que tocavam a trombeta. Eu não sei como que era o barulho, né, irmão? Aí, aí era o momento de avançar. Sabe o que a igreja precisa de hoje? Esses trombeteiros reproduziam o sinal do Senhor. A igreja precisa de trombeteiros hoje.
que reproduzam exatamente aquilo que Deus está falando, não aquilo que eles acham. Porque só vai ter movimento certo se reproduzir exatamente aquilo que Deus está falando para os trombeteiros. Quem são os trombeteiros? Os líderes. Então precisa transmitir exatamente aquilo que Deus está falando. Aqueles que têm o encargo da palavra. Mais uma vez, irmãos, que o Senhor Jesus arrebate os nossos sentimentos e os desejos que estão em nossos corações. Ele voltar, ele não encontra escrito dentro da São do Charles água mineral, mas encontra em Cristo. E ele não divide a glória dele com ninguém. E se nós estamos dividindo a glória dele com alguém, possivelmente nós estamos passando por coisas que já passamos e ainda não aprendemos. Talvez no domingo que vem, irmãos, eu fale sobre o que é uma idolatria. Ou quais são as idolatrias que nós, cristãos, praticamos. Não dou certeza, porque o Senhor me deu, desde o começo da semana, eu já estava montando essa mensagem sobre as estações, as jornadas. Mas se em oração o Senhor confirmar, mas um dia, se não for na semana que vem, um dia nós vamos nos aprofundar o que o cristão pratica de idolatria. Porque nós somos rápidos para condenar, mas também somos rápidos para idolatrar. E aí, irmãos, a gente fica perdendo com tanta coisa fútil. E a gente esquece do que o Senhor está falando com a gente. Curve a sua cabeça por um momento. Vamos orar ao Senhor e nos preparar para a mesa. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela clareza que o Senhor tem nos dado. Só que essa clareza vem com uma responsabilidade junto com ela. A responsabilidade de não ficarmos parados no mesmo lugar. Às vezes a gente pensa que o melhor é ficar parado. E o Senhor usou profetas na antiga aliança. E o autor aos Hebreus escreveu que o meu justo viverá pela fé. Nós somos justificados por Cristo. Só que o problema é que o versículo não termina aí. O versículo continua dizendo: só que aquele que retroceder, eu não tenho prazer nele. Senhor, coloca esse encargo em nós. Que uma vez que nós começamos, não existe a possibilidade de parar. Ou então, nós estaríamos desagradando o Senhor.
ficar parado, ficar estagnado, não é a solução para os nossos problemas. A solução para os nossos problemas tem um nome: Jesus Cristo. Ele é a solução dos nossos problemas. Tá bom, pastor, mas eu creio em Jesus, mas estou cheio de problema. Ele está pedindo para pessoas essa noite. Já era para ter deixado a tempo, mas se ainda não deixou, e a mudança de fase, a mudança de vida, depende desse abandono. Algo que está me afastando de Cristo, algo que está me afastando do Senhor, eu preciso deixar. Nós precisamos deixar. Em nome de Jesus.